Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, Ministério Público mais perto de você. E o nosso tema de hoje é a curatela, depois da Lei Brasileira de Inclusão. Para debater o assunto, nós convidamos os promotores de justiça Luiz Cláudio Carvalho de Almeida e Cristiane Branquinho Lucas, eles que são coordenadores do Centro de Apoio Operacional, o CAO, das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, e também está aqui com a gente a subcoordenadora do CAO Cível, a Procuradora de Justiça, Cristiane Berestein. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar com o Dr. Luiz Cláudio. Dr. Luiz Cláudio, o que é a curatela? Bom, na verdade, a curatela é uma medida de proteção à pessoa que tem, em algum grau, comprometido sua capacidade de entendimento, né, sua capacidade cognitiva. É necessária uma ação judicial na qual é indicada uma pessoa que vai poder representar essa nos atos ligados a negócios e etc. Doutora Cristiane Branquinho, nós falamos agora na abertura, né, da Lei de Inclusão. O que é essa lei exatamente? Na verdade, foi uma lei, né? Eu acho que o Luiz Cláudio pode falar muito bem nisso e depois eu complemento claro, com relação assim, da convenção. Porque na verdade a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio ao Brasil para regulamentar a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada na ONU. Ela tem status de emenda constitucional e veio fazer uma verdadeira revolução em termos dos direitos das pessoas com deficiência, né? Particularmente na questão da curatela, ela tem artigos que buscam humanizar esse tipo de ação, porque muitas vezes a pessoa que tem algum comprometimento mental ou intelectual, né, historicamente não tem seus direitos respeitados. Então, historicamente o que acontecia é que a curatela tirava da pessoa o protagonismo da própria vida, né? Então, assim, essa lei ela busca reverter esse quadro, fazendo com que a pessoa que seja nomeada curador potencialize os direitos dessa pessoa para que ela possa atingir também os seus objetivos, como todo mundo tem objetivo na vida, né? Eu acho que é importante falar, né, que como o Luiz Cláudio falou, uma medida excepcional, né, porque é uma medida protetiva, mas quando se entra com uma interdição de curatela, com uma ação de curatela, você tem que ter a preocupação de verificar quais os atos que aquela pessoa de fato não pode praticar. Porque aquela pessoa, muitas das vezes, ela tem vontades, ela tem preferências, ela tem habilidades, mas ela não tem capacidade, como o Luiz Cláudio falou, né, de realizar determinados atos da vida civil, né? Então, assim, hoje em dia, a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio chamar a responsabilidade de nós que atuamos, né, no judiciário, o juiz, de ter uma preocupação com essa ação, porque antes havia, até posso falar, não sei se os meus colegas concordam, uma certa banalização, porque se entrava com a ação de interdição e dizia simplesmente que aquela pessoa não tinha direito a mais nada, que o outro que o representava é que ia decidir tudo sobre a vida dele. Atualmente, o juiz, quando ele dá uma sentença, ele tem que falar especificamente quais os atos que aquela pessoa não pode praticar. Então, houve uma grande mudança, né? Eu acho que já existiam alguns artigos que a gente fazia essa interpretação, tanto é que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desenvolveu um trabalho, né? Interdição parcial é mais legal, né? Mas assim, a Lei Brasileira de Inclusão veio chamar esse tema e falar, não, gente, vamos parar tudo e resguardar os direitos dessas pessoas. Cristiane Berstein, isso que os nossos convidados estão dizendo aqui, essa parte introdutória, né, tem muito a ver com o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, né? Com certeza, isso vem bem de encontro, tanto é que isso vem, como o Luiz Cláudio falou, isso vem a atender uma demanda que vem da ONU mesmo. E muita gente também faz confusão sobre a diferença entre tutela e curatela. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre isso. Essa é uma distinção importante de se fazer. Os dois institutos, tanto a tutela quanto a curatela, eles vêm da mesma família, digamos assim. Só que
ambos visam proteger incapazes. Só que a tutela é em relação à criança ou adolescente, ou seja, o que é menor de idade. E ela ocorre geralmente quando os pais faleceram ou perderam o pátrio poder. A curatela em relação ao incapaz, mas o incapaz que sofre de algum transtorno ou alguma incapacidade relativa para gerir algum ponto da sua vida. Uhum. Doutor Luiz Cláudio, a lei ela trouxe uma nova expressão, né, que é a tomada de decisão apoiada. O que significa exatamente? Isso é uma novidade realmente que a legislação trouxe, não havia, né? Eu antes queria fazer colocar uma informação que eu acho importante. Esse trabalho feito pelo Ministério Público, a que se referiu, que a interdição parcial é mais legal que é feito, ele também teve a origem no Conselho Nacional do MP. Né? É um trabalho nacional. O MP do Rio de Janeiro embarcou nessa ideia, fez também uma publicação para divulgação da área, mas essa preocupação é do MP nacional, gestada no Conselho Nacional do MP. Mas voltando à sua pergunta, a tomada de decisão apoiada é um instituto absolutamente novo, assim, não tinha paralelo no direito brasileiro. E ele visa a dar uma condição que uma pessoa tem alguma restrição, mas não tem incapacidade, ou seja, ele não é incapaz, ele compreende, mas tem alguma dificuldade de ação. O que acontece? Nesse sentido, ao invés de se interditar, né, essa palavra até está sendo excluída do vocabulário, porque tem um cunho repressivo, negativo, mas ao invés de se interditar, como se fazia anteriormente... Até como eu comentei, desculpa cortar, né? Sempre me chama a atenção muito a Constituição Federal no princípio a respeito da dignidade. Exato, exatamente. Então, assim, é fundante dessa reforma esse princípio. Então, a tomada de decisão apoiada, ela atende uma população de pessoas que têm alguma restrição, alguma dificuldade, alguma fragilidade para poder praticar atos negociais, mas que não pode ser caracterizada como incapaz. Então, hoje, você tem, pelo menos, o segmento de uma pessoa que tem síndrome de Down, segmento de uma pessoa que até não tem uma restrição de ordem mental, mas é tetraplégico, mas no dia a dia precisa de algum apoio, é possível ir ao juízo para que essa mesma pessoa, veja bem, ela é que indica, ninguém indica por ela, duas pessoas de sua confiança, que são os apoiadores, que poderão ajudá-la na prática desses atos. Mas dessa maneira você não restringe a capacidade, diferente da curatela. Porque a curatela, apesar de estar mais humanizada, ela ainda pressupõe um reconhecimento de uma incapacidade relativa. Na tomada de decisão apoiada, a pessoa é plenamente capaz, tem uma fragilidade e precisa, ela chega à conclusão de que precisa de uma definição de pessoas para ajudar nos negócios do dia a dia, né, que a gente rotineiramente faz, e ela tem uma dificuldade. Tá bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com esse tema que está muito interessante. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. E hoje eu queria começar nesse bloco aqui com o Dr. Luiz Cláudio. A gente está falando de várias questões da lei de inclusão, enfim. O que mudou exatamente como coisa mais importante na sua opinião? Assim, várias coisas mudaram. A gente pode pensar coisas processuais e coisas de direito material, né? Mas uma coisa que mudou bastante é porque não tem mais a figura do adulto incapaz absolutamente, né? Toda pessoa que se submete ao regime de curatela é considerada agora relativamente incapaz. Isso quer dizer que a restrição máxima que pode ser dada dentro de um processo de curatela é exclusivamente patrimonial. Então, por exemplo, no regime anterior, uma pessoa interditada não podia casar, não podia votar. Esse aspecto que não é patrimonial, ele hoje está fora da ação de interdição. Então, a pessoa que está sob o regime de curatela não tem restrição nenhuma ao casamento, não tem restrição nenhuma ao voto, né? Pode trabalhar, a única restrição é apenas na medida dos atos patrimoniais, né? Compra, venda de imóveis. E o processo se humanizou também, porque você tem hoje a necessidade não só do saber médico, né? Não é só dizer, a pessoa tem uma doença, a pessoa tem um CID, que é uma classificação, como era feito anteriormente, tem um rótulo para a pessoa. Hoje não, hoje você sabe como é que essa pessoa vive,
por isso a necessidade de uma perícia multidisciplinar, para você saber como que ela vive, com quem ela se relaciona. E ela tem o direito de participar mais do processo, né? Até indicando quem ela gostaria que fosse o curador dela. Aliás, eu queria perguntar à doutora Cristiane Bernstein, como é que surge a indicação desse curador? Como é que isso é feito? Isso depende muito. Se for uma pessoa que tiver a assistência da família, um familiar, o próprio familiar pode perceber que aquela pessoa precisa de um cuidado maior numa limitação maior através da curatela. Mas a grande massa, que é o que nós do Ministério Público temos que ter um olhar mais cuidadoso, são os que não tem ninguém para olhar por eles, que o curador... Aí é difícil. Se, por exemplo, for uma pessoa que viver em alguma residência terapêutica ou algum lugar que ele esteja abrigado, esse é o termo mais correto? Institucionalizado. Institucionalizado, a gente procura ver ou com algum funcionário da própria instituição que ele tiver. Normalmente é muito difícil, nesses casos, você achar algum familiar que possa exercer essa função. Sim. Eu acho importante a gente falar, né, o gancho que o Luiz Cláudio falou, da preferência, que deve se observar a preferência do interditado, né? Houve essa humanização desse olhar para a pessoa que está sendo, interditado não, né? A pessoa que vai receber, que vai ser curatelada, né? Então, assim, todos os artigos, se nós fizermos uma leitura dos artigos do Código de Processo Civil, da Lei Brasileira de Inclusão, nós vamos verificar essa preocupação do atender o interesse do curatelado. E aí você também, ele reforça a importância do juiz entrevistar o curatelado. E aí, quando o Luiz Cláudio fala, né, da importância da equipe multidisciplinar, né, de você não ter apenas o saber médico, é porque você pede, muitas das vezes, um estudo social do caso, então o assistente social vai falar, às vezes o psicólogo vai falar, e aí você vai verificar ali quem vai atender melhor o interesse da pessoa curatelada, sempre tendo em mente que você também tem que ouvir a vontade do curatelado, Nesse particular, com quem ele se identifica mais. Pois é, nesse particular, doutora Cristiane Branquinho, que tipos de direitos mais importantes poderiam ser suprimidos dessa pessoa curatelada? Por exemplo, casamento, direito ao voto, chega a esse limite? Muitas das vezes, como eu disse, né, hoje nós temos essa preocupação, né, mas antigamente não se tinha. A partir do momento que se interditava uma pessoa, porque era esse o termo, né, somente utilizado, você suprimia todos os direitos. Hoje não. Se você verifica que aquela pessoa, né, que tem um transtorno mental, não tem uma capacidade para gerir o seu patrimônio, precisa daquele auxílio, mas ele pode ter a vontade de casar com uma determinada pessoa. Então, assim, esse processo, né, essa nova legislação, ela veio ao encontro de resguardar o princípio da dignidade da pessoa curatelada. É importante que se diga que a lei veda hoje expressamente que a sentença de curatela trate de casamento, voto, isso aí não pode ser tratado, está fora do regime da curatela. É uma das mudanças, né, que gera polêmica essa discussão, mas está claro na lei. Desde que a pessoa tenha a capacidade de entendimento, né, ela vai poder. Não, daí a importância da sentença delimitar. É claro, específico, que ela tem que delimitar quais são as responsabilidades do curador em relação ao curatelado nesse sentido. Como ela é parcial, ela vai delimitar e, basicamente, hoje em dia, a curatela se restringe mais a isso, a administração da vida patrimonial e financeira do curatelado. E aí, uma modificação que foi importante é que, pela Lei Brasileira de Inclusão, a prestação de contas, né, porque a partir do momento que você é nomeado curador, você tem uma responsabilidade de cumprir satisfatoriamente o seu munus, né? E aí, hoje, a Lei Brasileira de Inclusão, ela reduziu o prazo para a prestação de contas, que é anual. E aí, eu acho que os meus colegas podem falar o trabalho que a gente está desenvolvendo, a disponibilização, né, de material. A prestação de contas, ela sempre foi importante, mas ela tomou um vulto muito maior
com essas novas características da curatela. Mas é bastante complicado, né? Imagino eu, fazer esse tipo de fiscalização, né, doutora Cristiane? A gente procura dar a quem cabe fiscalizar essas contas, a prestação, se ela é feita efetivamente e como ela é feita, ao Ministério Público. Então, como centro de apoio, nós procuramos efetivamente auxiliar o promotor, que não é um técnico nessa área, a ter mecanismos, meios de cobrar isso do curador. Então, nós temos uma equipe de cálculos, em que nós temos um contador que é funcionário do Ministério Público, que ele é bastante criterioso, ele conhece bastante o assunto. Foi feita uma cartilha, que inclusive tem na internet, que auxilia ao curador e ao promotor. E não só uma cartilha, a gente também está disponibilizando, né, uma planilha, né, porque quando a pessoa é nomeada curadora, ela pode fazer o preenchimento dessa planilha e tem inclusive um vídeo explicativo de como preencher essa planilha. Então, assim, são elementos que vão auxiliar bastante. Ele encontra esse vídeo na internet. No site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Olha, o programa está muito bacana, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão de hoje, falando sobre curatela, né, e outros assuntos correlatos também, né? Quando a gente fala em curatela, a gente está falando, doutor Luiz Cláudio, alguém que está, enfim, com alguma incapacidade, né? Essas situações, elas podem ser definitivas, elas podem ser passageiras, como é que esse instituto é tratado? Ambas as hipóteses estão na mesa, né? A gente tem situações que pessoas podem ter restrições, né, na sua capacidade de entendimento passageiras, decorrente de um acidente, uma situação que pode ser melhorada, como tem situações definitivas, né? Em ambos os casos, a escolha da curatela, ela tem como objetivo, na verdade, o melhor para essa pessoa, né? Protegê-la. A gente sempre se preocupa com evitar um conflito de interesse dentro do processo, ou seja, que a curatela seja usada, de repente, para um benefício de um familiar, um terceiro interessado em alguma coisa, né? Porque o Instituto hoje, ele é visto como um instituto excepcional, no sentido de exceção que eu estou falando mesmo, né? Assim, você não deve usar, né, banalizar, como a Cristiane falou aqui, esse instituto. A pessoa só deve partir para essa curatela, que em última análise vai restringir algum direito, ou seja, a pessoa vai deixar de poder decidir algumas questões da própria vida, se for algo benéfico para ela mesma, né? Numa situação que a gente conclua que ela não tem condição, seja por uma questão passageira ou permanente, de compreender, né, o caráter de atos negociais, e aí pode ser prejudicada, né? O Instituto, geralmente, atualmente, com uso muito restrito para a proteção da pessoa. Eu acho assim, importante que se diga também que existe uma previsão do levantamento dessa curatela, né? Quando se diz, a gente falou aqui que antigamente se utilizava esse instituto de uma forma muito corriqueira e que se limitava a todos os direitos daquela pessoa. Quase mecânica, quase um Exatamente, instituto... mas até no ano passado nós tivemos um caso numa promotoria em que a pessoa ela tinha condições de administrar parte dos seus rendimentos, talvez não toda o montante que ela recebia, né? Então, o que foi feito? Foi o levantamento parcial daquela interdição. Era, antigamente, que se falava interdição total, ela não tinha direito a nada. Então, foi feito essa análise, né, através de vários estudos, e aí veio a equipe multidisciplinar e se verificou que para determinados atos ela poderia praticar sozinha. Eu acho que é importante a gente salientar, porque a gente está marcando um ano da lei, né? E assim, existem as pessoas que foram interditadas antes da lei. Exatamente. Então a gente tem uma preocupação muito grande de revisitar essas interdições para verificar se no contexto da lei nova elas seriam necessárias. Então muitas situações, como a Cristiane salientou, estão sendo revistas, porque a gente pode concluir que na visão dessa nova sistemática constitucional,
essa pessoa não deveria nem estar sob o regime de Pois curatela. é, Luiz Cláudio, tem um caso muito marcante lá em Pernambuco, de uma professora aposentada, que ela tinha ali como seu curador, seu próprio filho, que se apropriava dos bens dela e praticava maus tratos, né? O que se pode fazer para se evitar essa situação ou para denunciar alguém que esteja vendo a gente Brasil afora, né, numa situação análoga? Olha só, em termos do Rio de Janeiro, a gente tem um telefone, o 127. Em termos nacionais, o Disque 100, pelo menos para idoso, ele se presta a esse tipo de denúncia. Ambos os canais, o 127 nosso, ele é para qualquer assunto. O Disque 100, geralmente infância e idoso. Mas esses canais, eles preservam a identidade da pessoa para fazer denúncias. E esses casos, como esse que você cita, infelizmente, são muito comuns, né? Em que se vale desse instituto para se aproveitar, se lesar financeiramente. A pessoa que Até faz... praticar golpes também, Exato. a gente sabe muito disso, né? A gente rotineiramente, Cris, eu vou passar a palavra para você, a gente entra com medidas para afastar esse curador, substituir, tentar recuperar o dinheiro, bloquear a fonte para que evite novos gastos, sem embargo da punição criminal desse cidadão, né? Porque isso é um crime que também tem que ser sancionado. Não sei se a Cris quer Não, é exatamente isso que eu ia falar, né? Porque na legislação tem a figura da remoção do curador, né? Porque ele tem essa prestação de contas, ele tem o dever legal de cuidar, e se ele não está prestando adequadamente esse cuidado, o Ministério Público muitas das vezes ajuiza essa ação de remoção do curador, para que seja substituída a pessoa que vai cuidar daquela pessoa que está sendo lesada. Doutora Cristiane, até a delegacia de polícia pode ser um canal também de alguém que saiba de uma lesão que esteja sendo praticada por uma pessoa que está incapacitada, né? Além dos canais do Ministério Público. Pode, não necessariamente alguma irregularidade cometida pelo curador se qualifica como um crime, né? Mas pode, também é viável esse caminho, sim. Quer dizer, a polícia vai ter que investigar. Pelo menos dar o primeiro tratamento àquela questão ali, exatamente, né? tem que investigar. Mas a prestação de contas, ela justamente ela vem como um instrumento de auxílio muito grande para você perceber alguma irregularidade cometida por esse curador, mesmo que não financeira, porque quando você pede essa prestação de contas, dali você pode perceber vários mecanismos, assim, até de subterfúgio mesmo do curador, e que levam o promotor a concluir que efetivamente aquela pessoa tem que ser removida. Agora, quando a MP está cuidando... Só um detalhe que eu achei importante. Hoje a lei permite que você tem até a curatela compartilhada, ou seja, você pode você nomear mais de um curador. Às vezes, assim, não há uma confiança muito grande, ou assim, um controla o outro, você pode nomear mais de um curador. Ou às vezes são os pais, né? Ou os pais, no quando caso for do síndrome filho. de Down, por exemplo, aí, comum. em vez de ser os dois, né, são curadores. Agora, vocês falaram no programa da questão do afeto que está sendo levado em consideração na escolha também do curador. Como é que a senhora vê isso, doutora Cristiane? É um passo importante? É uma evolução muito grande de como se enxergar o curatelado. Você não olhar simplesmente como... Não coisificar, né? Não objetificar, exatamente. É um passo muito importante. A Lei Brasileira de Inclusão, ela vem exatamente a dignificar a pessoa que tem ou momentaneamente ou permanentemente uma incapacidade. O nosso programa estava muito bacana, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. A gente espera ter jogado um pouco mais de luz sobre a temática, mas eu agradeço também a presença dos nossos promotores de justiça, Luiz Cláudio Carvalho de Almeida e Cristiane Branquinho Lucas, eles que são coordenadores do CAU das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, e também quero agradecer a participação da Procuradora de Justiça, Cristiane Bernstein, ela que é subcoordenadora do CAU Cível, aqui do MP do Rio de Janeiro. Você pode acompanhar o nosso programa pelas nossas redes sociais e também pode participar mandando sua sugestão para o nosso e-mail, que aparece aí na base do seu vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo MP Cidadão. Tchau!